Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valorosa companhia. Hoje eu trago uma mensagem de milagre para a sua vida. Você precisa de um milagre. Você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida de forma que realmente você possa sair de um lugar de angústia, um lugar de dificuldade e avançar, ter a sua vida transformada. Hoje Deus pode fazer um milagre na sua vida. Hoje Deus pode liberar a palavra que você estava esperando para avançar, para prosperar. Hoje pode ser o dia da mudança na sua vida. E para que isso aconteça, você só precisa confiar, acreditar. Você precisa de fé, porque a palavra do Senhor nos orienta que o justo, ele viverá pela fé. A fé no nome de Jesus. E para que a sua fé ela seja aumentada, fortalecida, para que você possa ter a sua fé mais robusta, eu quero fazer uma oração. Eu quero apresentar o seu nome diante de Deus, para que você possa ver a sua fé ser fortalecida. Quer receber essa oração? Então você já sabe, não é? Pare o vídeo agora, escreva aqui nos comentários o seu nome. Escreva também o nome de alguma pessoa importante para você, para que Deus a visite, seja com uma cura, com um fortalecimento, seja aumentando a fé dessa pessoa também. Eu imagino que deva haver alguém importante para você, para quem você queira dirigir essa oração. Faça isso agora, por favor, e eu vou orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu tenho um pedido a fazer nesse dia, Senhor. Olha para cada nome que foi anotado aqui. São os nomes de pessoas que realmente precisam de uma ajuda urgente em suas vidas. Estes são os nomes de pessoas as quais precisam de um milagre. Precisam que a sua fé seja fortalecida para que assim essas pessoas possam caminhar, para que assim essas pessoas possam ir em frente sem olhar atrás, para que essas pessoas possam continuar batalhando, lutando pelos seus planos, os seus sonhos, os seus ideais. Aqui tem muitas pessoas, meu Deus, que precisam urgentemente de um socorro do alto. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão se esforçando para continuar crendo. Pessoas que passaram por lutas, fracassos, derrotas que trouxeram um gosto amargo. E agora, Senhor, elas estão se esforçando para continuar, para ir em frente. E eu sei que o Senhor valoriza aqueles que caminham sem olhar para trás. Eu sei que o Senhor aprecia aqueles que humildemente se colocam diante de Ti, buscando o Teu favor. Então, meu Deus, eu peço pela vida dessas pessoas. Eu peço que o Senhor visite cada uma delas com a Tua bondade, com a Tua paz. Que elas possam nesse dia serem visitadas pelo Teu Espírito Santo, de tal forma que elas possam se sentir revigoradas, animadas, fortalecidas, encorajadas para seguir em frente. Porque há muito ainda na nossa caminhada, Senhor, há muito o que conquistar, há muito o que viver. Eu sei que o Senhor tem surpresas especiais para cada um de nós. Então, meu Deus, eu te peço nesse dia, visite os meus irmãos e irmãs com a tua bondade e ajude-os. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje.
Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. João, capítulo 9, verso 1 diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Nós estamos diante de um texto que vem para nos ajudar a quebrar alguns paradigmas na nossa vida, que nos ajudarão a experimentar da bondade, da graça de Deus na nossa vida. Há muitas coisas nas quais nós acreditamos que nos impedem de experimentar a bondade de Deus na nossa vida. Sabia disso? Existem alguns sofismas, existem algumas crenças limitantes que permeiam a nossa mente, que às vezes nos fazem ficar estagnados, às vezes nos fazem perder a oportunidade de avançar, de conquistar, de ter o favor de Deus ao nosso lado. Aqui nós temos uma situação onde os discípulos fazem a Jesus uma pergunta que era muito comum nessa época, porque acreditava-se entre os judeus que qualquer pessoa que viesse ao mundo com algum tipo de limitação, uma pessoa que vinha ao mundo paralítica, ou cega, ou muda, essa pessoa era uma pessoa que tinha algum tipo de maldição que devia ser paga com essa limitação. E essa maldição podia ser ocasionada por conta dos pecados dos pais ou dos filhos. Na verdade, é uma compreensão muito errada deles, porque ainda no livro de Ezequiel, Deus já havia falado sobre isso por meio do profeta Ezequiel, dizendo que eles não deveriam mais proferir aquele velho provérbio que os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram, ou seja, Deus estava descontando o pecado dos pais na vida dos filhos. O profeta Ezequiel já havia falado sobre isso. Mas esses discípulos, como muitos dessa época, eles ainda tinham esse conceito. E aqui, diante dessa situação, é preciso a gente refletir sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero convidar você a refletir é na necessidade de se abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco, que sempre está pronto a nos castigar pelos erros que cometemos ou pela situação em que estamos. Se nós queremos avançar na vida e experimentar a bondade de Deus, nós precisamos entender que Deus não é esse carrasco que está pronto a nos castigar por qualquer coisa. Especialmente porque a grande ofensa que a humanidade dirigiu a Deus por meio do seu pecado já foi perdoada, porque essa ofensa, essa dívida foi quitada, foi paga lá na cruz do Calvário com o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus foi para aquela cruz, lá ele pagou a nossa dívida. Ele comprou para nós com o seu sangue o perdão por todos os nossos pecados. Então, é necessário abandonar essa mentalidade que nos faz pensar que Deus é um carrasco, pronto a nos castigar.
A segunda coisa que nós precisamos meditar sobre esse texto, nós precisamos acolher a ideia de que nem todos os problemas existem meramente para nos castigar, nos fazer sofrer ou complicar a nossa vida. Muitos dos problemas pelos quais nós vamos passar existem para nos revelar a glória de Deus. Eu passei por muitas crises na minha vida, crises conjugais, crises de saúde, crises financeiras. E em todas essas crises, eu pude contemplar a glória de Deus que me socorreu em todas elas. E não fosse essas crises, esses problemas, eu não conheceria aquilo que eu conheço de Deus. Deus me amparou e me socorreu justamente no meio da crise. Então, alguns dos problemas que nós enfrentamos são oportunidades para Deus revelar a sua glória. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Quando surgir um problema na sua vida, não olhe para o problema meramente como algo que veio para te perturbar. Olhe para o problema como algo que pode ser uma oportunidade para você ver a obra de Deus acontecendo na sua vida. A terceira coisa que nós precisamos aprender, olhando para esse texto, é imitar Jesus nisso que ele disse. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é isso? É Jesus dizendo aos seus discípulos que para muitos a vida é muito curta. A vida passa rápido demais. Então, aprendamos com Jesus a remir o tempo, aproveitando as oportunidades. Jesus sabia que o seu ministério ia ser muito curto. Então, ele não perdeu a oportunidade de curar, de libertar, de anunciar o Evangelho. Eu e você precisamos aprender com Jesus a afastar de nós a procrastinação. Que é isso? Essa mania de deixar tudo para depois, para amanhã, para quando der certo. Essa mania de ficar sempre deixando para depois coisas que precisam ser feitas hoje, agora. Olhando para esse texto, eu percebo quando Jesus fez lodo e aplicou nos olhos do cego, eu percebo que a forma de Jesus agir na vida de cada um é diferente. Porque teve um cego que chegou diante de Jesus dizendo que queria ver e ele liberou uma palavra e aquele cego viu. Esse aqui ele já agiu diferente. Agora, o fato dele agir diferente não significa que o milagre foi menor ou maior. Significa apenas que Jesus nos trata como pessoas individuais. Nesse mundo, nós somos apenas um número para a maioria das autoridades. Nesse mundo, para muitas pessoas, nós somos só um número. Mas para Deus, somos únicos, únicas, pessoas individuais. E Ele trata conosco conforme a nossa personalidade. E olha que interessante. Olhando para essa situação aqui desse milagre que alcançou este homem cego, eu percebo que se a graça de Deus alcança até mesmo os distraídos, imagine os que a buscam. Porque aqui não está dizendo que aquele homem cego viu Jesus passar e gritou por ele como fez Bartimeu.
Aqui está dizendo que Jesus viu um homem cego de nascença. E Jesus foi até ele. Então, é como se aquele homem estivesse distraído, sem esperar, e mesmo assim a graça de Deus o alcançou, trazendo visão, restauração da vista para aquele homem. Se a graça de Deus alcança até os distraídos, imagine os que a buscam dia e noite. Imagine o que Deus pode fazer na sua vida. E eu quero agora orar e apresentar a nossa vida diante dele. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, há muitas pessoas que nesse momento me ouvem e precisam, tal qual aquele cego, um milagre extraordinário. Há muitas pessoas precisando de um milagre que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Então eu te peço, visita essas pessoas agora. Que o Senhor possa abrir as janelas do céu e derramar sobre elas bênçãos sem medida. Que elas possam experimentar da tua bondade, da tua paz, da tua prosperidade, da cura, da libertação, da restauração, do perdão, da reconciliação. Olha para cada pessoa, meu Deus. Há pessoas que precisam de uma cura, são pessoas que estão enfermas. Há pessoas com fortes dores na coluna que não conseguem trabalhar e elas estão agora clamando por um milagre. Por isso eu peço, estenda a tua mão agora, Senhor, que ela receba essa cura, esse alívio e possa voltar a trabalhar. Há uma pessoa com fortes dores estomacais. Ela já tomou o remédio, mas não fez efeito, ela não sabe o que fazer. E eu peço, Senhor, estenda a tua mão e cura essa pessoa agora. Manda embora essa dor, meu Pai, e traga cura para essa pessoa. Eu oro pelas pessoas que sofrem com reumatismo, pessoas que sofrem fortes dores por conta do reumatismo. Cura essas pessoas, Pai querido. Visita essas pessoas. Eu peço também pelas pessoas que sofrem com problemas renais, pessoas que também passam por muitas dores, dores terríveis. Cura, Senhor, todo problema renal. Cura, meu Deus. Visita essas pessoas agora, ó Pai. Opere-as. Eu sei que o Senhor pode provocar uma operação espiritual de tal forma que essa pessoa não precise enfrentar uma mesa de cirurgia, especialmente porque esse é um medo que está na mente dela, assombrando, perturbando. Então eu peço a tua cura, Senhor. Eu peço também pela restauração dos relacionamentos, pelas famílias, pelos casais que estão vivendo separados, que hoje seja o dia da reconciliação, que haja perdão, que o Senhor possa curar as feridas e trazê-los de volta para a convivência em comum. Eu agradeço, meu Deus, pelos muitos milagres que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer. E tudo o que acontecer nessas vidas, que sirva para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um apelo para fazer a você que me acompanhou aqui. Eu imagino que você que me acompanhou até aqui é uma pessoa fiel, que gosta das palavras e que quer me ajudar. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia lindo com muitas realizações. Que o Senhor esteja contigo.